Olá, cientistas! Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje eu venho com mais uma aulinha para vocês aí. Hoje o professor Valmir vai falar sobre o sistema digestório, né? Lembrando sempre, essa aula é uma aula voltada aos oitavos anos do ensino fundamental. Detalhe, pessoal: para onde vai a comida quando a gente come ela? Depois, para onde ela vai? E depois, para onde ela vai? Na verdade, pessoal, e depois, para onde ela vai? Na verdade, cientistas, são perguntas que todas as pessoas devem se fazer todos os dias. Mas o que é digestão? Se eu vou falar de sistema digestório, digestão tem a ver com comida? Parem e pensem, cientistas. Detalhe: definição do que é digestão. Digestão, pessoal, é o ato ou efeito de digerir. Ou seja, quando a gente quebra algo, ou seja, quando a gente digere algo, a gente quebra algo em partes menores. Outras observações fundamentais, pessoal. Quando você fala em digestão, você precisa entender que os alimentos precisam ser quebrados para ficarem super, ultra, mega, hiper pequenos, para aí conseguirem ser absorvidos e serem mandados para o sangue, que vai espalhar os alimentos pelo organismo. Aqui é um exemplo. Eu tenho um alimento normal, que é quebrado na boca. Quando ele passa pela boca, ele sofre uma quebra. Ele é mandado ao estômago, sofre outra quebra. E ele é quebrado no intestino delgado na última quebra. O alimento é quebrado 3 vezes no nosso organismo, pessoal. Detalhe: isso é digestão. Geralmente, o que não é digerido na digestão fica grande demais para ser absorvido. Passa pelo nosso sistema digestivo. Outro detalhe importante: quem é que quebra os alimentos? Eu tenho vários órgãos responsáveis pelas quebras. E o interessante é que eu tenho órgãos que quebram o alimento e eu tenho órgãos que transportam e que absorvem os nutrientes. Dá só uma observadinha, cientistas. Ó, imagina o seguinte: eu preciso apresentar o sistema digestivo para vocês. E eu preciso que você conheça os órgãos que atuam no funcionamento desse sistema muito importante no nosso corpo. Primeiro órgão, a boca. O alimento é quebrado aqui. Temos o esôfago, por onde o alimento é transportado, o estômago, por onde o alimento é quebrado, o pâncreas, que ajuda a produzir substâncias químicas usadas na digestão, o fígado, a vesícula biliar tão importante. Em sequência, cientistas, temos o intestino delgado e logo no final nós temos o intestino grosso. Essas são as ferramentas que nós utilizamos para quebrar o alimento. Só recapitulando: boca, esôfago, estômago, pâncreas. Lembra, cientistas, esses são os órgãos que quebram o alimento: fígado, vesícula biliar, intestino grosso e intestino delgado. Perdão, intestino delgado e intestino grosso. E o reto, que elimina o que não foi absorvido aí no processo. Detalhe: quando você fala em digestão, cientistas, você precisa entender que a digestão ocorre em etapas, que começa na boca com a mastigação, no estômago e no intestino delgado com a digestão, com a absorção de nutrientes no intestino delgado e com a absorção de água e minerais no intestino grosso. Vocês vão conhecer todas essas partes da digestão comigo aqui na aula de hoje. Primeira etapa é a mastigação. Eu não posso falar de digestão, cientista, se eu não falar do que acontece logo de cara. Devendo lembrar sempre, cientistas, quebramos o alimento inicialmente na boca, né? Então a digestão começa nessa fase. Detalhe: quando você bota o alimento na sua boca, indiferente de qual seja o tipo de alimento, ele já começa a ser quebrado, indiferente de você mastigar ou não. Qual é o detalhe, cientistas? A primeira fase da digestão acontece na nossa boca e os dentes, gente, juntamente com a língua e a saliva, vão fazer esse papel importante de quebrar o alimento. Detalhe: a nossa boca em si, ela é composta
pelos nossos dentes, que são como ferramentas. Mas eu não posso esquecer da nossa úvula, que controla o tamanho da entrada de alimento, assim como as amígdalas, que seguram as partículas perigosas para o nosso corpo. A nossa saliva, pessoal, ela é muito importante na digestão, já que é a nossa saliva que vai ter substâncias químicas especiais que vão quebrar as massas, os carboidratos, o açúcar. Tudo isso, pessoal, já é quebrado na saliva. Para vocês terem uma noção, quando os alimentos eles se misturam com a saliva e juntamente com a mastigação e a saliva vai quebrar os carboidratos como as massas e açúcares. Detalhe, quando a gente engole, formamos o bolo alimentar. Dentes, cientistas. Dentes são importantíssimos. Nós possuímos 32 dentes, alguns mais, alguns menos, mas uma pessoa adulta normal possui 32 dentes e cada um deles com uma função. Para vocês terem uma noção, cientistas, eu não posso falar da mastigação se eu não falar uma das ferramentas fundamentais para a digestão, que é os nossos dentes. Imagina o seguinte, pessoal, se você nunca reparou nos seus dentes, comece a reparar, porque você possui dentes importantes, como os incisivos. Seguido dos incisivos, você tem os dentes caninos. Seguido dos caninos, você tem os 2 dentes pré-molares e os 3 últimos, os molares. São ferramentas fundamentais. Memoriza comigo: os dentes incisivos, o canino, os dentes pré-molares e os dentes cientistas molares, cada um com uma função como se fossem ferramentas. Para vocês terem uma noção, os incisivos são essenciais. São os dentes, pessoal, da frente da nossa boca, e eles têm uma importante função de cortar os alimentos, como se fosse uma faca, um serrote, uma tesoura ou uma serra. Você pode perceber, toda vez que você vai morder um pedaço de pão, você morde com os dentinhos da frente. O incisivo, ele é largo e ele é fino, como se fosse uma lâmina. Então você possui, pessoal, dentes feitos para cortar qualquer coisa que você comer. Além dos incisivos, os caninos, pessoal, são os dentes mais famosos aí, geralmente. Eles estão logo em sequência, eles servem para furar, pessoal. Você tem dentes feitos para cortar e para furar, como se fosse uma furadeira, um prego, uma lança, uma flecha. E os caninos, pessoal, são os dentes com a maior raiz, né? Conhecidos aí, né? Canino, basicamente, ele é pontiagudo tanto de frente quanto de lado, né? Seguindo aquela ideia da lança, do projétil, né? Temos o pré-molar. O pré-molar também é um dente muito importante, fica logo em sequência do canino. Ele tem 2 pontas e ele rasga as coisas. Pode perceber que toda vez que você vai abrir uma garrafa de refrigerante apertado, você coloca de lado, justamente em cima dele. Esse dente ele funciona como um alicate, como uma trava, que aonde ele prega, ele não solta. Dentes muito importantes aí também vocês conhecerem, né? Logo em sequência, cientistas, nós também temos o molar, que tritura os alimentos como se fosse uma prensa, uma marreta, uma trava. Basicamente, pessoal, os dentes molares trituram os alimentos, né? Não esquecendo que o último molar, que é o dente do siso, só nasce quando a mandíbula está totalmente pronta, o que pode variar conforme a pessoa. Tem pessoa com 10, 12 anos que já tem o siso. Tem pessoas com 17, 18 anos de idade que não possuem o siso. Observações básicas. Jogou saliva no alimento, quebrou com a mastigação, quando você engole, você vai fazer o bolo alimentar que vai descer para o seu estômago, né? E como o alimento desce para o estômago? Graças ao esôfago. Repara bem nessa sequência, ó. Você engole, a epiglote fecha a entrada da traqueia e envia o alimento para o esôfago. O esôfago, pessoal, ele basicamente ele é um tubo feito com tecido muscular. Se tem tecido muscular, automaticamente esse tubo vai contrair e descontrair. O esôfago ele vai fazer um movimento, pessoal, que vai empurrar o alimento até o estômago.
Esse movimento, pessoal, é tão importante que é esse movimento que empurra o alimento por todo o seu sistema digestivo, tá? Não só da boca para o estômago, mas pelo intestino, por todo o processo. Esse movimento, ele se chama movimento peristáltico. Aqui é um exemplo, cientistas. Pessoa mastigando, ela faz o processo de mastigar e triturar a comida. E aí, o que que acontece? A pessoa, quando ela engole o alimento, automaticamente o esôfago vai abrir e fechar, permitindo a descida do alimento da garganta até o estômago. Pessoal, esse é o movimento peristáltico, movimento que empurra o alimento até o seu estômago. Repara bem descendo aqui o alimento. Quando o alimento chega à base do estômago, ele cai no estômago já diretamente no suco gástrico, pessoal. Observa bem essa cena, porque a partir de agora a gente vai começar a nossa segunda etapa, a digestão química. A partir desse momento, pessoal, já não tem mais tanta ação mecânica de porrada, de quebra, de batida, e sim reações químicas. Lembrando sempre, cientistas, volta a relembrar, a gente está vendo a digestão passo a passo, e vocês viram o que acontece quando a gente pega um pedaço de alimento, morde ele, envia ele para a boca. Vocês viram tudo o que acontece com o alimento quando ele cai na boca, é mastigado, sofre a ação da saliva e depois esse alimento desce, certo, pelo esôfago até chegar ao estômago. Viu isso certinho? Agora a gente chegou no estômago, ou seja, o bolo alimentar, como você está vendo aqui agora, está chegando ao estômago. Detalhe, pessoal, essa é a cena do bolo alimentar descendo e chegando no estômago e caindo lá no suco gástrico. Quais são os órgãos envolvidos no processo agora? Nós temos o estômago, o pâncreas e nós temos o fígado juntamente com a vesícula biliar e o intestino delgado no processo. Detalhes, cientistas, são esses 4 órgãos, o esôfago, o fígado, o estômago, o fígado juntamente com a vesícula biliar, juntamente conectados ao estômago, o intestino delgado e atrás o pâncreas, que vão quebrar o alimento. Detalhe, como funciona essa fase? Ela ocorre logo quando o alimento cai no intestino delgado. Lá, no suco gástrico, vai ter ácidos, substâncias químicas especiais que vão corroer e quebrar ainda mais. Mas o que tem no suco gástrico? Tem um ácido, que é o ácido clorídrico, enzimas digestivas, e vai ser essa mistura que vai quebrar o alimento mais uma vez. E o estômago, para poder facilitar a quebra, vai mexer tudo isso aí até que tudo isso fique super ultra mega fininho a ponto de passar pelo estômago. Detalhe, pessoal, se você pudesse hoje entender, seria dessa forma. Depois que o alimento, pessoal, é quebrado no estômago, o alimento está tão quebrado, pessoal, que ele fica basicamente com uma consistência de pasta de dente. Nessa fase, ele é chamado agora de quimo, não mais alimento. Como funciona? O bolo alimentar desce pelo esôfago, o estômago se enche de ácido estomacal, o estômago vai mexer o bolo alimentar. Quando o bolo alimentar já estiver totalmente digerido, ele vai ser expulso para o intestino delgado. Relembrando as etapas já passadas para a gente, nós quebramos o alimento na boca, atuando aí os dentes, a língua e a saliva. O alimento mastigado, quebrado pela primeira vez, desce pelo esôfago. Quando esse alimento quebrado desce pelo esôfago através do movimento peristáltico,
ele chega até o órgão mais abaixo, que é o estômago. Até essa parte a gente já viu. Depois disso, o suco gástrico vai ser mexido dentro do estômago, pelo próprio estômago. Depois que o alimento é quebrado, ele vai descer lá no comecinho do intestino delgado, que é onde está a nossa próxima parada. O que vai acontecer aqui, pessoal? Quando o quimo chega no intestino delgado, no início, ele ainda não está quebrado totalmente. Por que eu falo isso? Porque o ácido estomacal, por mais forte que ele seja, ele não consegue quebrar as gorduras. E aí o que vai acontecer? O fígado ele vai ter um órgão chamado vesícula biliar agregada nele. E dentro desse órgão, cientistas, vai ter um detergente natural chamado bile. Vai ser a bile que vai ser jogada no quimo. E a bile, cientistas, vai quebrar a gordura que não foi quebrada no estômago. Relembrando sempre, olha essa imagem, repara bem que a vesícula biliar é conectada ao fígado e a vesícula biliar é conectada bem no início do intestino delgado. Repara bem nessa sequência, ó. O bolo alimentar desce para o estômago, tá? Aqui é uma animaçãozinha simplesinha que eu fiz, mas dá para entender bem o processo de funcionamento. O bolo alimentar é empurrado para baixo pelo movimento peristáltico. E aí o que acontece aqui, cientistas? Depois que o bolo alimentar chega no estômago, o suco gástrico vai preencher e automaticamente com os movimentos do estômago, as proteínas vão ser quebradas. Quebrou as proteínas, fez o quimo. Depois disso, cientistas, o quimo ele vai descer, como vocês observam na animaçãozinha que eu fiz aí, ó. E quando o quimo, pessoal, cheio de gordura, chega no início do intestino delgado, ele ainda não está quebrado. O que vai acontecer? A vesícula biliar vai ter a bile armazenada dentro dela. A vesícula biliar vai fazer o quê? Ela vai jogar a bile em cima do quimo e automaticamente a bile vai quebrar as gorduras. Repara bem, cientistas, alimento é quebrado na boca, é quebrado no estômago e é quebrado no intestino delgado, logo no início. É assim que a gordura é quebrada no nosso sistema digestivo. Espero aí que deu para entender, tá? Foi uma animaçãozinha bem simplesinha, mas é assim que é o processo. Continuando agora, cientistas, quebramos todos o alimento em 3 partes, em 3 vezes, em 3 etapas. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é onde os nutrientes vão ser absorvidos. Essa etapa é importante. Tudo que foi feito agora, tá? Tudo que foi feito agora, cientistas, na boca, no esôfago, tudo que foi feito agora, cientistas, no estômago, com auxílio do pâncreas, que está abaixo do estômago, do intestino, do fígado e da vesícula biliar, tá? Vai ser usado no intestino delgado e no intestino grosso. Detalhe, tudo que eu falei até agora é para preparar para a etapa fundamental, que é o momento que a gente vai absorver os nutrientes. Relembrando a sequência, cientistas, mostrei o que acontece com o alimento quando ele é engolido, certo? Lembra lá dos dentes, lembra lá da saliva, lembra lá da língua? A primeira etapa, que é a mastigação, acontece na boca. Etapa fundamental, importantíssima. Pessoa engole o alimento. O alimento vai cair no estômago? Lógico que não. O que vai acontecer? O alimento vai descer pelo movimento peristáltico, de pouquinho em pouquinho, até chegar no meu estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele vai cair no suco gástrico, o estômago vai mexer o quimo até formar o quimo. Quando o quimo é formado, ele desce, só que esse quimo está cheio de gordura e a vesícula biliar vai jogar a bile, que é o detergente, que vai quebrar a gordura. Agora a gente chega na etapa importante, que é a etapa na qual os nutrientes vão ser absorvidos. Detalhe, pessoal, o intestino delgado é gigantesco. O intestino delgado de um adulto chega a ter 7,5 metros de comprimento. E o porquê, pessoal, que o intestino delgado é gigantesco? Porque quanto maior for o intestino delgado, mais nutrientes ele consegue absorver.
O nosso intestino delgado é formado por 3 partes. O duodeno, pessoal, o jejuno, o duodeno onde é quebrada a gordura, o jejuno onde é absorvido e o íleo, onde ele se conecta com o intestino grosso. Detalhes, cientistas. O intestino delgado ele é formado por tecido epitelial, do mesmo jeito que a minha pele. Só que a diferença é que ele é cheio de dobras. E essas dobras internas que o intestino delgado tem aumenta pra caramba a capacidade dele de absorver nutrientes. Só para vocês terem uma noção, cientistas, repara a imagem A e você percebe que o intestino delgado é formado por várias preguinhas internas. E cada preguinha dessa, pessoal, que corresponde à parede do intestino delgado, se eu fosse mostrar para vocês no aumento maior, ela seria desse jeito, com várias veias internas. São essas veias que coletam os nutrientes. E o tecido epitelial é responsável por absorver os nutrientes. Regra: o intestino delgado é formado por tecido epitelial, com várias dobras. Isso eu já contei, isso eu não deixo de falar. Só que, pessoal, imagina o seguinte, é esse sistema que vai absorver os nossos nutrientes. Regra: as células, elas fazem um processo chamado de transporte ativo. Elas vão pegar o nutriente pequeno, vai mandar para o sangue, num processo lindo, maravilhoso, que torna a gente muito especial, que torna o processo muito especial. Repara bem aqui, cientistas. Peguei um pedaço do intestino com o quimo, aproximei, peguei o tecido, aproximei. Olha só que coisa interessante. Atrás do tecido eu tenho uma veia. Quando o nutriente toca na célula, pessoal, olha que coisa interessante. A célula vai detectar o nutriente, ela vai puxar o nutriente para ela, de uma forma bem resumida, ela vai capturar esse nutriente. Repara bem, só os nutrientes pequenos que foram quebrados são absorvidos, e ela pega esse nutriente, transporta por dentro do corpo dela e ela envia para o sangue. A partir desse momento, cientistas, o nutriente lá que estava na pizza que você comeu, que estava no arroz com feijão que você comeu, não está mais no seu intestino. Agora ele está no sangue. E vai ser a partir do momento que ele está no sangue que o sangue vai espalhar esse nutriente para poder alimentar e fazer você funcionar, cientistas. Detalhe: todas as células do intestino delgado, à medida que o quimo, que os nutrientes quebrados vão passando, elas vão capturando os nutrientes e enviando eles para o sangue. Observações: os nutrientes que não foram quebrados totalmente, eles são grandes, automaticamente eles não conseguem ter o tamanho mínimo para serem absorvidos. Por isso que eu preciso lembrar da ideia de digestão. Eu preciso quebrar o alimento até ele ficar pequeno o suficiente para ser absorvido e mandado para o sangue, cientistas. Repara bem de novo, ó, o nutrientinho verde aqui, ó, tocou na célula, célula detecta, célula puxa. Quando a célula puxa, ela captura o nutriente. Célula capturou o nutriente, ela vai fazer o nutriente passar pelo corpo dela e automaticamente ela vai soltar o nutriente na corrente sanguínea. É assim, pessoal. Todas as 14 bilhões de células aí do intestino delgado vão fazer isso várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes até quase tudo ou basicamente tudo ser absorvido. É um processo lindo, pessoal, tá? Um simples fato de ter uma absorção de nutrientes do nosso corpo faz com que a gente seja vivo, esteja vivo, né? É algo que muitas pessoas não dão valor, né? Porque sempre acontece e nem percebe, mas é isso que faz com que a gente tenha combustível, tenha nutriente para poder funcionar. Repara bem, cientistas, o sangue ele está em movimento, automaticamente tudo o que vai ser mandado para ele vai ser espalhado e difundido pelo corpo, tá bom? Eu fiz vários exemplos aqui, ó, vários exemplos de transporte ativo. Peço que vocês observem, ó,
Célula toca, nutriente toca na célula, célula puxa o nutriente para ela, automaticamente o que ela faz? Ela fecha o nutriente, transporta ele e ela automaticamente manda o nutriente para o sangue, cientistas. Repara bem, esse processo é lindo, muito importante, tá? Espero aí que vocês realmente tenham entendido tudo que o professor Valmir falou até agora de quebrar, de absorver o nutriente é importante. Mas lembrando sempre, quebramos os nutrientes para eles ficarem pequenos o suficiente para serem absorvidos pelas células do intestino delgado. Quando os nutrientes são absorvidos pelas células do intestino delgado, eles são enviados para o sangue. E a partir desse momento, eles são espalhados por todo o nosso corpo. Para cada célula do seu corpo ter combustível e ter alimento. Certo? Vou deixar vocês aí observando o finalzinho do processo, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar de novo. Observações importantes, cientistas, tá? A partir de que todos os nutrientes foram absorvidos, aquilo que ficou grande demais, juntamente com uma grande parte da quantidade de água e minerais, passa pelo intestino delgado e vai chegar onde? No intestino grosso. Relembrando os órgãos que conhecemos até agora. Vimos a boca, vimos o esôfago, vimos o estômago, vimos o pâncreas, logo abaixo do estômago, vimos também, cientistas, o fígado, vimos em sequência a vesícula biliar, conhecemos o intestino delgado e agora vamos conhecer o último órgão aí atuante na digestão, o intestino grosso. Qual é o detalhe, cientistas? Vocês perceberam que o alimento foi cortado, certo? Esse alimento, cientistas, ele foi engolido. Quando esse alimento foi engolido, ele foi quebrado com o auxílio da mastigação, com o auxílio da língua e com o auxílio da saliva. Depois disso, quando esse alimento foi engolido, ele foi empurrado para o esôfago e o esôfago, através do movimento peristáltico, enviou ao estômago. Lá no estômago, o bolo alimentar entrou em contato com o suco gástrico, o estômago mexeu tudo isso, quebrou,
transformou tudo isso no quimo, cheio de gordura. A vesícula biliar foi lá, quebrou a gordura usando a bile, detergente natural dela. Depois disso, o alimento foi e começou a ser absorvido. Lembrando sempre, cientistas, o alimento passou aí pelos 7,5 metros de intestino delgado. Só relembrando o processo, vocês precisam conhecer, é um processo muito repetitivo, mas eu quero ter a certeza, cientistas, que todos vocês conhecem ele nas etapas sequenciais, tá? Peço desculpas, a aula está ficando um pouco cansativa. Agora, cientistas, finalmente nós chegamos na quarta etapa, a etapa onde vamos absorver a água e os minerais. Espero que vocês gostem dessa fase. Essa fase é uma fase muito tranquila. Bora lá, cientistas. Observações importantes, cientistas. À medida que a água vai passando pelo intestino grosso, ela vai sendo absorvida juntamente com os minerais. O intestino grosso, pessoal, basicamente funciona como uma esponja. E lá no finalzinho as bactérias vão quebrar o alimento e o que sobrar vai sair como resíduo fecal. Qual é o detalhe, pessoal? Vimos o alimento sendo quebrado lá na boca, né? Com os dentes, com a saliva, com o auxílio da língua, todo esse processo mecânico. Eu sei que é cansativo isso, pessoal, mas eu preciso deixar bem claro o processo total da quebra dos alimentos. Após isso, cientistas, o alimento desceu com auxílio do movimento peristáltico para o intestino, para o estômago. Quando chegou no estômago, o suco gástrico, juntamente com o movimento estomacal, quebrou o bolo alimentar, fazendo ele se transformar no quimo. Após isso, a vesícula biliar jogou a bile que quebrou a gordura. Depois disso, cientistas, o que nós vimos? Nós vimos o alimento ser absorvido, né? Os nutrientes sendo absorvidos com aquele processo de transporte ativo que vocês viram bem lá, né? E após isso, pessoal, a gente viu toda a passagem do alimento pelos 7,5 metros de intestino delgado. A partir de agora, pessoal, o negócio fica um pouco diferente, porque a partir desse momento no intestino grosso, o que vai ser absorvido vai ser a água, vai ser os minerais, porque a água e os minerais, como a gente já viu lá na nutrição, são muito importantes. O intestino grosso, pessoal, é uma esponja, e à medida que o alimento passa por ele, a água vai ser absorvida. Qual o detalhe, pessoal? O intestino delgado fica no centro. No intestino grosso nós temos o apêndice vermiforme, subindo o colo ascendente, atravessando o colo transverso, descendo o descendente, fazendo a junção e intersecção de curva, o cólon sigmoide, e no final o reto. Qual é o detalhe, pessoal? É esse órgão que vai absorver a água. Mas espera aí. E quando o intestino grosso não absorve? Vamos supor que você tem uma doença, uma virose. O que acontece com a água, pessoal? A água não vai ser absorvida. E automaticamente ela vai ser eliminada nas fezes aí. Por isso, quando a pessoa tem diarreia, ela faz cocô com dor de barriga, líquido, né? Que aquela água seria absorvida, mas não foi absorvida. Entenderam o intestino grosso, pessoal? Pegamos uma parede do intestino grosso, aumentamos em 200 vezes para vocês verem. A parede do intestino grosso, pessoal, também é tecido epitelial. Só que, pessoal, o que acontece? As moléculas de água, elas são pequenas. Elas conseguem, pessoal, passar entre as células do intestino grosso. O interessante, pessoal, é que enquanto tiver água e o alimento tiver aí, o intestino grosso vai sugar a água. E o interessante é que essas fissuras, elas são tão pequenas que só passa água e minerais a nível molecular. Uma coisa interessante, pessoal, enquanto o alimento ficar no intestino grosso, a água vai ser absorvida. Tanto que até é perigoso segurar um pouco as fezes, né? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, né? O que sobra é o resíduo fecal que é eliminado, ou seja, o resíduo fecal que você vê toda vez no banheiro é aquilo que você não absorveu. Muito obrigado.
Espero aí que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas. Fiquem com Deus. Descansem. Não esqueçam, cientistas, de se inscrever no nosso canal aí. Tem um cientista no meu bairro. Esse canalzinho que eu tenho postado assim que eu tenho tempo as aulas de vocês, tá? Lembrando sempre, pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá? Faça a diferença, divulgue a ciência. Tchau, tchau, gente.